Hello! How are you, meu bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje... Olha o carro. Carro do som. Mas hoje iremos falar de preposições. Ok? Vamos falar de uma forma muito abrangente de preposições. Quantas existem e quais são os tipos dela. Ok? Não é especificando em uma, mas de uma forma abrangente de todas. Então, aí o texto está em inglês. Então, types of preposition. Deixa eu ver aqui se dá para aumentar um pouquinho a tela, fica melhor para vocês. Aqui, vou aumentar um pouquinho. Diminuir um pouquinho. Acho que agora tá perfeito, né? Calma. Dá pra diminuir a minha tela aqui um pouquinho. Pronto, agora tá bom. Mas vamos lá. Então, eu vou deixar no cartão assim. Types of preposition in the English language. Tipos de preposições na língua inglesa. We can make two main classifications of prepositions in the English language, by structure and by purpose. Nós podemos fazer duas classificações principais de preposições na língua inglesa, por estrutura ou por propósito. Então, primeiro a gente vai ver as por estruturas. Então, preposition by structure. When we divide all prepositions by their structure, we have 7 different types. Quando nós dividimos todas as preposições pela estrutura delas, nós temos 7 diferentes tipos. Tipos diferentes. Primeira, que é simple. Então, simple prepositions, né? Preposições simples. Simple prepositions are prepositions. Simple prepositions are single words like at, on, in, over, under, and many others. Então, preposições simples são palavras soltas como at, on, in, over, under e muitas outras, tá bom? São as preposições ali sozinhas. Aí a gente tem a double prepositions. Double prepositions consists of two simple prepositions used together. For example, with, in, into, up, on, out of, etc. Então, preposições duplas consistem de duas preposições simples usadas juntas. Por exemplo, a gente tem aqui o with e temos o in. A gente junta os dois, fica within. A gente tem o in e tem o to. Juntou os dois, ficou into. Up e on. Juntou os dois, upon. Out, of. Juntou os dois, out of. Ok? Daí eles vão ter um significado só. Temos também as compound or complex prepositions. Preposições compostas ou preposições complexas. Compound prepositions represent the case when we use two or more words together, such as according to, in addition to, in front of, etc. Então, preposições complexas ou compostas representam o caso de quando nós usamos duas ou mais palavras juntas, tais como according to, in addition to, in front of. Vocês podem ver que in addition to tem 3 palavras, in front of tem 3 palavras, according to tem 2 palavras. Só que por que ela não seria uma dupla? Porque according não é uma preposição. Example from a movie. Exemplo de um filme. You know, sometimes the good ideas are just in front of you, aren't they? Sabe? Às vezes as boas ideias estão apenas na sua frente, in front of. Isso daí é uma preposição complexa. Não estão? Agora a gente tem as phrasal prepositions. Essas aqui elas podem ser um pouco mais complexas, tá bom? Primeiro a gente vai ter as adjective complements. Adjective complements são os adjetivos, os complementares de adjetivos. Eles vão ser formados de um adjetivo mais uma preposição. Por exemplo, surprised by. Surprised é um adjetivo, by é uma preposição. Fed up with. Fed up é um adjetivo e with é uma preposição. Sick of. Sick é adjetivo, of é preposição. Excited about. Excited é adjetivo, about preposição. E por aí vai. A gente também tem adjectival phrases. O que é uma adjectival phrases? É uma preposição mais um substantivo ou vice-versa, tá bom? Por exemplo,
on time, on Mount Everest, at home, under the table, before my first lesson, e por aí vai, né? Aqui, time é o substantivo, Mount Everest substantivo, home é substantivo, the table substantivo, my first lesson substantivo, e as palavras iniciais eram as preposições. They also sometimes include idioms like out of the blue, by the way, for sure. Eles às vezes incluem expressões como out of the blue, by the way, for sure, né? Então, out of, preposição, the blue, substantivo, by, preposição, the way, substantivo, for, preposição, sure, substantivo. Daí também a forma de substantivo mais preposição. A reason for, a damage to, a picture of, a relationship with. Então, a reason, substantivo, for, preposição. A damage, substantivo, to, preposição. A picture, substantivo, of, preposição. A relationship, substantivo, with, preposição. Agora, aqui embaixo a gente tem mais uma subcategoria que seria adverbial prepositions, que é verbo mais preposição. Em cima era substantivo e preposição, embaixo aqui está verbo e preposição. Por exemplo, look at, listen to, dream about, search for. Seria olhar para, escutar, sonhar sobre, ou sonhar com, procurar por, né? Então, todas as primeiras palavras aqui são verbos e as palavras no final são preposições. E aqui embaixo a gente tem preposition plus verb. Construction is only possible if the verb is a gerund, que a construção é só possível se o verbo é um gerúndio. For example, during ice skating, by running, between resting and working. Então, essa daqui ela vai ser, cadê? Preposição mais verbo. Nesse caso, during é uma preposição, ice skating é verbo. By, preposição, running é verbo. Between, resting and working. Between, preposição, resting and working são dois verbos. Don't confuse verbs to be, to run, to sleep. They are not preposition verbs, they are infinitive verbs. E um toque final aqui, não confunda verbos como o to be, o to run, to sleep. Eles não são frases preposicionais, eles são verbos no infinitivo. E o último caso, participle prepositions have endings at, ed and ing. Então, preposições no particípio têm finais como ed e ing. Por exemplo, students shouldn't talk during the class. Estudantes não deveriam falar durante a aula, sendo que during está no presente particípio e the class é o substantivo. She is frustrated at the situation. Ela está frustrada com a situação. Frustrated está no passado particípio. We need to talk regarding her behavior. Nós precisamos conversar sobre o comportamento dela. Regarding está no presente particípio. Tá, essas aqui foram então as preposições por estruturas, ok? Agora a gente vai falar das preposições, e são 5 delas, sendo que o grupo 4 de phrasal prepositions, ele tem 5 tópicos. Agora a gente vai falar sobre as preposições por propósito, tá bom? Então lá, 8 types of preposition by purpose with examples. 8 tipos de preposições por propósito com exemplos. A gente tem prepositions of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, preposition of agent, or instrument, preposition of measure, e preposition of source or orange, e preposition of possession. Seria a preposição de tempo, lugar, movimento, maneira, agente ou instrumento, medida, origem ou fonte e possessão. Eu gostei do jeito que ela está dividinha aqui, eu vou dividir ela assim aqui em cima também, na de estrutura, né? Só vou mudar o nome, a gente pode pagar aqui. Então, a primeira vai ser simple preposition.
A de baixo é a double preposition. Essa daqui vai ser uma compound or complex preposition. Essa daqui vai ser phrasal preposition. E daí aqui vai criar alguns grupos, né? São 5. Não. Como é que eu mudo isso aqui para 4? Tá, mas vai ser a phrasal. Então, aquilo ali fez preposition, daí que a gente é 4A. A 4 é a adjective complement. Adjective complements. Adjective complements, que seria que é igual a adjective plus preposition. Aqui embaixo seria a adverbial preposition. Não, adjectival preposition, que é formada entre um noun e uma preposition. Aqui a gente tem dois casos, que é um noun ou preposition. E também tem um caso ao contrário, que é preposition e um noun. Isso, tem o mesmo nome. Adjectival. Não seria adjectival preposition, adjectival phrase. Deixa eu ajeitar. Phrase. Tá. Mais uma dessa daqui. Adjectival phrase, que seria preposition, mas não. Depois a gente tem a adverbial phrase, que é verb plus preposition. E a outra adverbial phrase, que é preposition plus verb. Tem que ser no gerúndio. Então, verb in the ing. Foi todas? Olha só no participio. Participle prepositions. Participle preposition. A participle preposition, ela é formada por preposições que terminam em a. Prepositions that end in ed or ing. Ok. Né? Sendo que a 4 tem 5, então 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Perfeito. Certinho. A gente reviu todos, organizamos elas lá em cima de uma maneira rápida. Agora aqui, né? Tá, então, uma preposição ela vai adicionar informação extra para uma frase, como direção, lugar, tempo, movimento, maneira, agente, medida, fonte ou possessão. Vamos ver. Então, primeiro, prepositions of time, né? Prepositions of time usually indicate when something happened, or will happen in the future. There are several prepositions of time, such as at, on, in, before, during, and after. Here are several examples of prepositions of time. Então, preposições de tempo são geralmente indicadas quando quando alguma coisa acontece. Aconteceu ou irá acontecer no futuro.
Existem várias preposições de tempo, como as, at, on, in, before, during e after. Aqui estão alguns exemplos de preposições de tempo. David was born on August 8, 2001. David nasceu em 8 de julho de 2001. David was born at 4 a.m. in the morning. David nasceu às 4 da manhã. Então, ó, todas essas aqui são as preposições de tempo que está em vermelhinho. David nasceu durante os feriados de 2001. David nasceu depois do verão quente, do verão mais quente. David nasceu depois de 2001. David nasceu antes da nossa viagem para a Inglaterra. Então tudo ali está indicando tempo. Nota: existem algumas regras para que irão te ajudar a posicionar a preposição da forma certa, no lugar certo, quando o tema é tempo. Use it when you refer to year, months, seasons, centuries, and times of the day. For example, it is always hot in January. Então, use in quando você for se referir a anos, meses, estações, séculos e períodos do dia. Por exemplo, é sempre quente em janeiro. Regra 2. Use on when you refer to days, dates, and specific holidays. For example, we go to the church on Sunday. Use on para quando você se referir a dias, datas e feriados específicos. Por exemplo, nós vamos para a igreja no domingo. Use at when you refer to time exceptions and festivals. For example, I work best at night. Use at quando você for se referir a exceções e festivais. Por exemplo, eu trabalho melhor à noite. Então essas foram de tempo, aí a gente tem de lugar, né? Prepositions of place. Prepositions of place usually indicate position. They are easily discernible. The three most common prepositions of place are on, at, or in. What makes this interesting is that these three prepositions are used to indicate both time and place, but as I said before, they are easily discernible. Here are several examples of prepositions of place. Preposições de lugar são geralmente são posições que indicam lugar e elas são facilmente discerníveis. As três preposições mais comuns são on, at ou in. O que deixa isso interessante é que essas três preposições são usadas ambas em tempo e lugar, mas como eu disse antes, elas são facilmente discerníveis. Aqui são alguns exemplos de preposições de tempo. The cup is on the kitchen table. O copo está na mesa da cozinha. Então tá lá, né? Tá a posição dela. The cups are in the kitchen cupboard. Os copos estão no armário da cozinha. Agora eles estão dentro do armário. We like the cups at the supermarket. Nós gostamos dos copos lá no supermercado. Onde estão os copos? Lá no supermercado. Note: there are some rules that will help you identify the right preposition to use for location. Existem algumas regras que irão ajudar você a identificar a preposição correta para a localização. When you refer to something with a surface, use the preposition on. Quando você se referir a alguma coisa com a superfície, use a preposição on. Aqui estão alguns exemplos. Here are several examples. The clock hangs on the wall. O relógio está pendurado na parede. The names of the deceased are on the tombstones. O nome dos mortos estão nas tumbas, nas lápides, né? The books are on the desk in the study. Os livros estão na mesa na sala de estudos. The writing on the wall had to be removed. A escrita na parede teve que ser removida. Rule 2. When you refer to something inside or confined, use preposition in. Quando você se referir a alguma coisa dentro ou confinada, use a preposição in. Here are several examples. Aqui estão vários exemplos. The manual is in the cupboard drawer in the shed. O manual está na gaveta do armário que é shed mesmo? Esqueci que é shed. In the shed. Deixa eu ver aqui rapidinho o que é shed, que me deu um branco na mente. Shed. Galpão.
Ah, é tipo cabana. Tipo, tá na cabaninha lá fora, tá ligado? É onde o pessoal coloca as ferramentas de construção. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma shed. Pensa nisso daqui. Ok? The girls are in the shopping mall buying Christmas presents. As garotas estão no shopping comprando presentes de Natal. The boats are in the jar in the shed. Os... Meu Deus, tô viajando hoje. O que é boats, velho? Parafusos. Tá, os parafusos estão na jarra na cabana. David left the book in the car. David deixou o livro no carro. Vou até colocar a tradução dessas palavras aqui. Então. No galpão. Que boats. Parafusos. Regra 3. When you refer to a specific point, use the preposition at. Quando você referir a um ponto específico, use a preposição at. Here are several examples. Aqui estão vários exemplos. Rebecca is at work at the moment. Rebecca está lá no trabalho no momento. Kenneth will meet David at 8 a.m. in the restaurant. Kenneth encontrará David às 8 da noite no restaurante. The minister will meet at church for Bible study. O ministro se reunirá na igreja para o estudo da Bíblia. I'll meet Kenneth at midnight on New Year's Eve. Eu encontrarei Kenneth à meia-noite na véspera de novo. Of course, there are several more prepositions of place. Claro, existem muito mais preposições de lugar. However, they are easily identified such as under, over, near, behind, outside, inside, and between. Contudo, elas são geralmente identificadas, tais como under, over, near, behind, outside, inside, and between. Here are several more examples of preposition of place. Aqui estão muito mais exemplos de preposições de lugar. The ball rolled under the cupboard. Peraí, deixa eu ver quanto tempo. Tá. A bola rolou para debaixo do armário. The boy jumped over the fence. O menino pulou sobre a cerca. The dog was near the swimming pool. O cachorro estava perto da piscina. The broom was behind the door. A vassoura estava atrás da porta. The puppy was outside the house. O filhotinho estava fora da casa. The cat was inside the house. O gato estava dentro da casa. The thief hid between the sheds. O bandido se escondeu entre entre os galpões, né? Shed, galpão, sheds, galpões. Prepositions of movement. Prepositions of movement indicate direction which something or someone is moving. The most common preposition of movement is to. Então, preposições de movimento indicam direção, em que alguma coisa está indo ou se movendo. As preposições mais comuns de movimento, a preposição mais comum de movimento é to. Aqui estão vários exemplos. Kenneth will move to the beach house for Christmas. Kenneth irá se mudar para a casa da praia no Natal. David went to the beach every day over the holidays. David foi para a praia todo dia depois do feriado. Dad went to the park to play ball with the children. Papai foi ao parque para jogar bola com as crianças. The puppy went to the park for puppy training with Rachel. O filhotinho foi para o parque para o treinamento de filhotes com Rachel. Outras preposições de movimento que adicionam um contexto específico do movimento são tais across, through, into, over, down, up, past, and around. When referring to movement from one side to another, use preposition across. Acho que vai ter bastante regra, né? Tá, até ali. Então, regra 1. Quer dizer, os exemplos, né? The ball rolled across the field very quickly. A bola rolou de um lado ao outro do campo muito rápido, né? Pelo campo, através do campo. The dog ran across the oval without its owner while the game was in action. O cachorro correu através do oval sem
sem o seu dono enquanto o jogo estava em ação. The Oval. O que seria The Oval? The Oval Area. Que esporte que tem essa área chamada? The Oval Area Game. O esporte foi uma área oval, né? Sports with oval area. Esporte que é, gente? Vai ver, tava falando de atletismo, né? Ou algum... Deve ser algum treinamento de cachorrinho. Provavelmente aqui, ó. Puppy Training Oval Area. Puppy Training Circuit Oval. Pareceu. Mas deve ser aqueles caminhozinhos de cachorro. A pessoa que gosta de cachorro. Bill and Bailey swam across the lake in record time during the holidays. Billy e Bailey nadaram através do lago em tempo recorde durante os feriados. The explorer trekked across the desert early in the morning to avoid the heat. Os exploradores atravessaram o deserto de manhã cedo para evitar o calor. When referring to movement from inside to outside or outside to inside, use the preposition true. Quando se referir ao movimento de dentro para fora ou fora para dentro, use a preposição true. The angry man put his fist through the wall. O homem malvado coloca seu punho através da parede. O homem irritado, quer dizer. E coloca seu punho pode ser traduzido como soca, né? The car passed through the tunnel on its way to the airport. O carro passa pelo túnel no seu caminho até o aeroporto. The baseball went through the window when the children were playing in the backyard. A bola de beisebol passou pela janela quando as crianças estavam jogando no quintal. During the storm, the large hail went through the roof and destroyed the home. Durante a tempestade, a grande... Que é hail mesmo? Saraiva, granizo. Tio de pedra. Não, granizo. Hail. Durante a tempestade, o grande granizo chuva de granizo passou pelo telhado e destruiu a casa. When referring to movement that enters or looks inside, use the preposition into. Quando se referir a movimento que entra ou parece dentro, use a preposição into. Então, Jonathan went into the shed to get his carpenter tools. Jonathan foi até o galpão para pegar suas ferramentas de carpinteiro. The crowd looked into the night sky to spot the shooting star. A multidão olhou para o céu para apontar a estrela cadente. Rachel swam into the cave to rescue the dog. Rachel nadou para a caverna, para dentro da caverna para salvar o cachorro. The car drove into the fence when the driver lost control. O carro dirigiu dentro da cerca quando o motorista perdeu o controle. 4. When referring to a specific direction of movement, use the preposition over, down, up, past and around. Quando se referir a uma direção específica de movimento, use as preposições over, down, up, past and around. The car traveled over the slippery road during the rainstorm. O carro viajou sobre a rua escorregadia durante a tempestade. The escapees ran down the road to avoid capture. Os refugiados, os escapistas,
escapadores. Os escapadores correram em direção... Correram pela rua, né, para evitar a captura. The man climbed up the mountain during the Christmas holidays. O homem subiu a montanha durante os feriados de Natal. Kenneth ran past David to reach the finish line in the record time. Então, Kenneth passou correndo por David para chegar à linha de chegada em tempo recorde. Aí. Agora a gente tem preposições de maneira. Prepositions of manner describe the way things happen or the means by the things happen. These prepositions include by, in, like, with, and on. Here are several examples of prepositions of manner. Então, preposições de maneira descrevem como as coisas acontecem e os meios por quais essas coisas acontecem. Essas preposições incluem by, in, like, with, and on. Aqui estão alguns exemplos de preposições de maneira. The children go to school by bus. As crianças vão para a escola de ônibus. Então, como elas vão para a escola? De ônibus. Isso daí está falando a maneira que elas fazem alguma coisa. Kenneth went to the shopping mall in a taxi. Kenneth foi para o shopping em um táxi. Como ela foi? Em um táxi. The girl sang like a professional. A garota cantou como uma profissional. Como ela cantou? Como uma profissional. The man reacted with anger when confronted by the police. O homem reagiu com raiva quando confrontado pela polícia. Como o homem reagiu? Com raiva. They traveled on foot due to the rough terrain. Eles viajaram a pé devido ao terreno difícil. Né? Como que eles viajaram? On foot, a pé. Prepositions of agent or instrument. Preposições de agente ou instrumento. Preposições de agente e instrumento indicam a ação conduzidas em alguma coisa ou em alguém, por alguma coisa ou por alguém. These prepositions include by and with. Essas preposições incluem by e with. Here are several examples of prepositions of agent or instrument. Aqui estão vários exemplos de preposições de agent or instrument. The movie script was written by Kenneth and David. O script do filme foi escrito por Kenneth e David. Kenneth is writing the movie script with her black pen. Kenneth está escrevendo o script do filme com a sua caneta, com a caneta vermelha, caneta preta dela. The house was constructed by Jonathan. A casa foi construída por Jonathan. Jonathan is cutting the timber with his electric saw. Jonathan está cortando a lenha com a sua serra elétrica. Então, como vocês podem ver, todas as preposições aí estão dizendo como algo foi feito ou está sendo feito. Aí a gente tem preposições of measure. Prepositions of measure indicate the quantity of something or someone or something. These prepositions include by and of. Preposições de medida indicam a quantidade de alguma coisa com alguém ou com alguma coisa. As preposições incluem by and of. Here are several examples of prepositions by measure. Aqui estão vários exemplos de preposições por medida. The fabric shop sells the materials by the meter. A loja de fábrica? Não, nesse caso aí, fabric está querendo dizer algum tecido, não? Vamos ver. Fabric shop. A loja de tecidos vende material pelo metro. Fabric shop. Loja de tecidos. Kenneth brought a kilogram of tomatoes for the salad. Kenneth trouxe um quilo de tomates para a salada. Não, 1/3 of the world has destroyed by the meteor. 1/3 do mundo foi destruído por meteoros. Prepositions of source or orange. Preposições de fonte ou origem. Preposições de com alguma coisa ou alguém, originado de alguma coisa ou de alguém. Essas preposições incluem from. Here are several examples of preposition of source. Aqui estão vários exemplos de preposições de origem. Rachel receives money from her father in order to live comfortably. Rachel recebe seu pai porque em razão de viver confortavelmente. This note was written by my wife. Essa anotação foi escrita pela minha esposa.
He gave donations to charity from a grateful heart. Ele deu donações para uma caridade de um coração grato. E preposições of possession. Preposições of possession indicate something or someone is owned by something or someone else. These prepositions include on, with, and to. Preposições de posição indicam alguma coisa, alguém, que alguém é propriedade de alguma coisa ou de outro alguém. Essas preposições indicam of. Aqui estão alguns exemplos de preposições de posição. This is the property of my late husband. Essa é a propriedade do meu marido atrasado. Kenneth met the boy with the dark sunglasses at a football game. Kenneth encontrou o menino com seus óculos escuros no jogo de futebol. Isso, então a gente está falando aqui. O menino, ele que estava vestindo aquele óculos escuro. Então ele estava com o óculos escuro, só que não estava tipo do lado, estava vestindo, então era dele. The clock belongs to my mother. O relógio de antiguidades pertence à minha mãe. He is the friend of my classmate. Ele é o amigo do meu colega de classe. I saw a girl with a pink dress. Eu vi uma garota com um vestido rosa. The types of prepositions with examples and 5 houses prepositions are used or function in English sentences. These 8 types of prepositions look at their functional relationship between the noun or pronoun with the other words in the sentence. Os 8 tipos de preposições na gramática inglesa, com exemplos, identificam como essas preposições são usadas ou funcionam em frases em inglês. Em outras palavras, esses 8 tipos de preposições olham na relação funcional entre o substantivo e o pronome com outras palavras na frase. Ok? Então, esses daí foram os tipos de preposições por estrutura e por propósito. Por estrutura, a gente tem simple prepositions, double prepositions, compound or complex prepositions, phrasal prepositions, que vão ali se abrir para adjectival complement, que são um adjetivo mais para uma preposição, ou pode ser para uma adjectival phrase, que é uma preposition mais um noun, ou um noun plus preposition. Adverbial phrase, que pode ser a verb in a preposition, ou a preposition in a verb, que nesse caso o verbo ele sempre vai ter que estar na forma ing dele. E por último a gente tem a participle preposition, que é uma preposição que ela termina em ed ou ing. E depois a gente tem as prepositions by purpose, que são 8, né? Enquanto as de cima são 5, sendo que a 4 tem 5 tipos diferentes. As preposições de purpose, elas são 8, que é a preposição de tempo, preposição de posição, preposição de movimento, preposição de agente ou instrumento, preposição de fonte ou origem, preposição de maneira, preposição de medida e preposição de qualquer outra possessão, né? São essas daí. E como eu falei, elas não são para você aprender cada uma delas específicas, é só para você saber quantas tem e como elas podem ser diferentes umas das outras, tá bom? Aí depois você pega cada uma e estuda cada uma delas em específico. Já tem aula sobre preposição de tempo, já tem aula sobre preposição de posição, já tem sobre preposição de lugar. Então é isso aí, galera. Um beijão. Dá um like, compartilha, comenta, vê na descrição se tem algum documento para você fazer o download ou algum exercício. Tamo junto. Tchau, tchau.